Muito bem, queridos. Enquanto as crianças estão saindo, nós vamos nesta noite pensar por que fazemos missões. Estamos numa série de mensagens que eu intitulei Fundamentos, pensando a respeito de alguns fundamentos da nossa fé. E embora o culto de abertura de missões seja um culto especial, mas nós podemos continuar falando dessa temática, porque missões é um dos fundamentos, sim, da nossa igreja. Nós vamos compreender um pouquinho mais hoje por que isso, por que nós fazemos missões. Queridos, o povo batista, a Convenção Batista Brasileira, o povo, as igrejas batistas são conhecidas, notadamente conhecidas por fazer missões. Somos conhecidos por ser um povo missionário. E de fato, isso está no nosso DNA, no nosso jeito de ser. Tem a ver, inclusive, com a nossa estrutura como denominação, que se difere em algumas coisas de outras denominações. Cada uma tem as suas particularidades e nós temos a nossa. A nossa Convenção Batista Brasileira, ela foi formada a partir de um trabalho missionário. O surgimento dos batistas surgiu na Europa, depois nos Estados Unidos. O que veio para o Brasil foi principalmente missionários do sul dos Estados Unidos, e chegou então essa doutrina batista no Brasil. E o desenvolvimento da denominação batista, nós temos recebido muitos visitantes na nossa igreja, muitas pessoas estão chegando à igreja, e nem todos vêm de outra igreja batista e têm algumas dúvidas. Talvez seja um bom momento para você conhecer um pouquinho da nossa estrutura denominacional. Nesse trabalho missionário, nós somos frutos de um trabalho missionário. Estabelecem-se igrejas que são independentes. Essa é uma marca do povo batista. Eu acho que você sabe disso. A chamada autonomia da igreja local. A Convenção Batista Brasileira ou a Convenção Batista Estadual não impõe regras para uma igreja batista. Não existe uma organização hierárquica dentro da denominação a partir da convenção. O princípio básico que rege a igreja batista é que a igreja é autônoma. A sua assembleia, os membros da igreja tomam as suas decisões e regem, e a igreja acontece a partir da sua localidade. Então, por isso nós temos igrejas batistas que às vezes são diferentes umas das outras, em relação à sua liturgia, em relação ao jeitão de ser igreja. Outras denominações é um pouco mais comum você ver as igrejas todas muito parecidas, em relação à liturgia, ao jeitão de ser. Os batistas têm essa particularidade. Por quê? Porque a igreja é autônoma. Isso cabe dentro do nosso jeito de ser batista. Aliás, é um fundamento nosso. Então a igreja é assim. A partir desse pensamento, é só você ir raciocinando, porque a construção ela é um pouco óbvia. Se nós não temos uma convenção que impõe regras, porque a igreja é autônoma, por que existe convenção? Por que nós temos uma convenção? Para que serve a convenção? Queridos, primeiro assim, toda instituição humana tem sim as suas regras, Foi feita por homens, a nossa convenção tem sim as suas regras. Ela sim influencia a igreja local, não vou dizer que não influencia. Talvez fosse impossível isso não acontecer, mas ela de fato não impõe regra. Mas somos um conglomerado de igrejas filiados a uma convenção. E o principal motivo para fazermos isso e para sermos convenção, dentro do nosso jeito de ser batista, é unirmos as nossas forças, somarmos forças, para que possamos alcançar um objetivo comum com mais facilidade, com mais rapidez, com mais eficiência, principalmente a obra missionária. Quando nós juntamos as forças das muitas igrejas batistas,
Essa força é para fazermos missões. Então, todo o trabalho denominacional da convenção, na verdade, está estabelecido nesta ideia: formação de liderança, apoio às igrejas, ajuda às igrejas para que haja a expansão missionária. Então, fazer missões é algo que está no nosso DNA, o nosso jeitão de ser, principalmente por conta da autonomia da igreja local. Então, se tem uma junta de missões mundiais, se tem uma junta de missões nacionais, foi porque um dia um grupo de irmãos de igrejas batistas diferentes fundaram uma convenção para que pudessem unir as suas forças em prol de realizar a missão. Queria que você entendesse isso. Isso é um fundamento, é um alicerce para o nosso pensamento missionário. Se nós olharmos para dentro da nossa declaração doutrinária, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, nós vamos encontrar um capítulo dedicado a evangelismo e missões. E diz assim a nossa declaração doutrinária: a missão primordial do povo de Deus é a evangelização do mundo, visando a reconciliação do homem com Deus. É dever de todo discípulo de Jesus Cristo e de todas as igrejas proclamar pelo exemplo e pelas palavras a realidade do Evangelho, procurando fazer novos discípulos de Jesus em todas as nações, cabendo às igrejas batizá-los e observar todas as coisas que Jesus ordenou. A responsabilidade da evangelização estende-se até os confins da terra, e por isso as igrejas devem promover a obra de missões, rogando sempre ao Senhor que envie obreiros para a sua seara. Essa é a nossa declaração de missão da Igreja Batista. E nós temos orgulho disso, de sermos um povo missionário. Nossa junta de missões mundiais é uma das agências missionárias, uma das maiores agências missionárias do mundo. Junta de missões mundiais dirigidas pelos batistas brasileiros. Eu nem estou falando da Aliança Batista Mundial, estou falando de nós brasileiros. A Junta de Missões Mundiais Brasileira é uma das maiores agências missionárias do mundo. São muitos missionários, muitos trabalhos que são mantidos pela Junta de Missões Mundiais. E isso só é possível porque as igrejas se juntam, as igrejas se unem, somam esforços e recursos para esta finalidade. Isso sem dizer a nossa Junta de Missões nacionais, que é uma outra agência também missionária para fazer missões dentro do país. Obviamente as duas trabalham juntas muitas vezes, mas são instituições distintas. Quando a Convenção Batista Brasileira ela foi organizada em 1907, a primeira coisa que foi organizada foram as juntas de missões. Juntas de missões nacionais e, naquela época, junta de missões estrangeiras, que depois se tornou junta de missões mundiais. Um texto que você encontra no site da Convenção Batista Brasileira, que percorre aí entre os documentos batistas, um pequeno trecho desse texto diz: a motivação básica da criação da convenção foi missões. E falava-se na evangelização na época de Portugal, Chile e da África. Foram criadas, então, as juntas missionárias. Isso em 1907. É o nosso jeitão de ser. Fazemos missões porque está no nosso DNA. Agora, eu quero dizer para você uma outra coisa que talvez seja mais importante do que eu já disse a você. Porque fazer missões está para muito além de uma instituição religiosa, como a nossa convenção. Nós fazemos isso e nos consideramos uma denominação que faz missões, que evangeliza, nos consideramos ter essa característica no nosso DNA, porque entendemos
que este é um fundamento bíblico. Propósito de Deus para a vida de todo o crente e de toda a igreja. Quando nós olhamos para as Escrituras, o projeto de Deus para salvar o homem que pecou, que se afastou do Senhor, a queda no Éden, a partir daquele momento, o projeto de Deus já consegue ser visto por nós. As Escrituras narram isso desde o Gênesis. Se nós olharmos para Gênesis capítulo 12, versos 1 e 3, o chamado ali de Abraão, nós vamos perceber esse desejo de Deus sendo colocado em prática num projeto para a salvação. O texto de Gênesis capítulo 12, 1 e 3 diz: Então o Senhor disse a Abraão: saia de sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O grande patriarca Abraão, o início deste projeto de Deus visto a partir de Abraão, depois Isaac, Jacó, os filhos, José, e todo o espalhar desse povo que começa a ser formado aqui, é o projeto de Deus para salvar todo o homem. E esse projeto chegou a mim e a você. Muita coisa aconteceu, muita água passou por baixo desta ponte, desde o momento em que aconteceu o que nós lemos neste texto aqui. Trouxe até este momento, trouxe até este tempo, até a história desta igreja, deste povo, que é hoje um povo aqui na cidade de Palmas, abençoado pelo Evangelho de Jesus, porque Deus sempre quis se reconciliar com o homem, sempre teve a sua mão estendida para o homem. Deus quer salvar a todos, e neste projeto dele, eu e você somos participantes. Eu não poderia deixar de ler para os irmãos um texto que nós conhecemos muito bem, de Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, o chamado texto da grande comissão. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos, Jesus está conosco. Ele está presente neste lugar, Ele nos ajuda, Ele está presente nesta obra, pela qual eu e você fomos convocados pelo próprio Jesus. Ele nos convocou, Ele nos chamou para irmos e fazermos discípulos em todas as nações. Queridos, são coisas bastante óbvias. Quando nós somos desafiados por Jesus a fazermos discípulos em todas as nações, pare para pensar hoje o que significa todas as nações. Quantos lugares, os confins da terra. O desafio logístico que nos foi dado por Jesus Cristo é muito grande. Mas acima da logística está a percepção espiritual desse projeto de Deus. Ele é possível, ele é viável, porque o Espírito Santo de Deus está conosco. Isso é um pouco do princípio da campanha. Neste ano a gente vai falar um pouco sobre isso. Fomos chamados por Deus. Desde o início das Escrituras, em Gênesis, o projeto de Deus para salvar o homem se estabelece. E nós hoje fazemos parte desse projeto. E fomos diretamente chamados pelo próprio Cristo. E fazer missões e realizar isto na prática requer desprendimento, ousadia, ação. Missões não é uma ideia.
Missões não é uma coisa que está dentro da cabeça de alguém e não é uma coisa utópica. Missões é ação, é ir, é fazer missões. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 10, versos 13 a 15, nos diz palavras que mostram isso. Palavra do Senhor, Romanos 10, preste atenção nesse texto. Capítulo 10, versos 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Você sabe disso, não sabe? Aquele que crer em Cristo Jesus, que declarar a sua fé em Cristo Jesus, que conhecer a Jesus Cristo e entregar a sua vida a Jesus, será salvo. Este é o princípio da salvação. Você sabe disso. Agora, o versículo 14 nos diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Existe, queridos, um desafio logístico aqui, e eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Eu queria que nós nos atentássemos a uma questão que muitas vezes é perigosa numa campanha de missões mundiais. Eu já falei isso em algumas campanhas, e eu me preocupo de fato com isso. Nós olharmos para as campanhas como uma ação de marketing, para uma arrecadação financeira, para um fim muito bonito e bacana. Não é isso, queridos, é muito mais do que isso. Eu sou a Junta de Missões Mundiais, você é a Junta de Missões Mundiais. É responsabilidade do crente, porque a gente precisa ir ao campo, a gente precisa mandar pessoas ao campo. Como que as pessoas vão crer em Jesus se não tem quem prega? Como que aquelas tribos nos lugares mais longínquos da terra vão conhecer a mensagem de Jesus? Se você não sair daqui, se alguém que não seja você sair de onde mora, deixe a sua casa e vá lá naquele lugar longínquo e conviva com aquelas pessoas, se relacione com aquelas pessoas e pregue o Evangelho de Jesus. E queridos, vamos lembrar de algo que nós temos conversado nos últimos meses. O papel dos missionários não é apenas ir lá e falar para aquelas pessoas: olha, Jesus morreu por você, você quer entregar a sua vida a Jesus? E alguém disser: eu quero, então vamos orar. Repita essa oração comigo: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Ore comigo. Agora você é crente em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida e eu vou me embora. Não é isso, porque o chamado de Cristo é fazer discípulos, é ensinar a mensagem do Evangelho. Os missionários vão ao campo, eles precisam se relacionar com as pessoas, conhecer as pessoas, sim, pregar esta mensagem. Ensinar quem foi Jesus, a pessoa de Jesus, e ensinar que só através de Jesus é que nós podemos ser salvos. A partir daí, todo um trabalho de discipulado é começado, de ensino é começado. Isto tem custo, isso requer desprendimento, isso requer ação prática dos missionários que estão lá no campo, e nós aqui, estou aqui vivendo minha vida tranquilo, porque eu não sou missionário, o missionário está lá, bem tranquilo no campo dele. Não, se a gente pensar assim, a obra não vai para frente, porque nós somos participantes dessa obra, nós somos missionários. Aliás, o princípio da pregação do Evangelho e de fazer discípulo de Jesus é para todo lugar, inclusive aqui. Às vezes pensamos em missões como algo muito distante de nós, lá longe, e já falei um pouco aqui nessa igreja sobre isso. Missões começa aqui, começa com o meu coração, com o seu coração, com o nosso entendimento e a nossa compreensão de que nós somos, eu repito, participantes desta linda obra pela qual Cristo nos chamou.
somos participantes. A campanha desse ano, no poder do Espírito, vamos completar a missão. Quero falar um pouquinho sobre a campanha e sobre um fio condutor que tem dirigido as ações da nossa Junta de Missões Mundiais, para você entender, ter conhecimento disso, porque você, como eu disse e repito, faz parte disso. Esta junta é sua, é nossa, do povo batista, e nós temos o privilégio de participar disso. O fio condutor tem sido: vamos completar a missão. As últimas campanhas de missões, se eu não me engano, nos últimos 3 ou até 4 anos, não lembro ao certo, ela tem trazido esta frase: vamos completar a missão. Porque a nossa Junta de Missões Mundiais, dentre os muitos desafios, porque ela continua atuando em muitas áreas, ela tem pensado, ela tem orado, ela tem desenvolvido estratégias, ela tem se esforçado para chegar naqueles lugares aonde o Evangelho de Jesus ainda não foi levado, os povos não alcançados. Existem lugares aonde as pessoas nunca ouviram falar sequer que existiu um personagem histórico chamado Jesus Cristo. Quanto mais que Jesus Cristo é mais do que um personagem histórico, é o próprio Deus encarnado. E existem muitos lugares assim. E nós, olhando para as Escrituras, nós entendemos, Mateus capítulo 24, Jesus, todo o capítulo, Jesus fala muitas coisas a respeito do final dos tempos. E ali ele dá algumas dicas e alguns sinais do que pode acontecer. E é muito importante ler, e eu preguei sobre isso ano passado aqui na igreja, ler o capítulo todo 24 para você entender o todo, porque ele dá sinais, mas no mesmo capítulo ele fala que a gente não sabe, só o Pai é quem sabe quando vai ser de fato o dia. Mas nós temos sinais. O amor de muitos que vai se esfriar, guerras e rumores de guerras, coisas que inclusive hoje no nosso tempo, muitos crentes olham e começam a ficar apavorados, né? Está acontecendo tudo isso aqui, então Jesus está voltando. Bom, primeiro que eu não entendo por que fica apavorado porque Jesus está voltando. Como se Jesus voltar fosse alguma coisa que fosse motivo de ficar apavorado. Você tinha que dar glória a Deus, porque se Jesus voltar, que bênção. Tem certeza da sua salvação? Você não vai com o Senhor? Vai... Toda essa luta que não é contra carne ou sangue, mas essa batalha espiritual que nós vivemos vai cessar. E nós vamos viver a eternidade ao lado do Pai. Mas o fato é que dentre as muitas coisas que Jesus fala nesse capítulo, no versículo 14 ele diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aqui nós temos um indício de que enquanto este evangelho não for pregado até os confins da terra, Cristo não vai voltar. Aqui existe um indício bíblico de que a igreja de Jesus hoje, ela tem ação direta nesta data da volta de Jesus. Embora nós não saibamos quando vai ser exatamente, mas nós temos Jesus nos dizendo que nós precisamos completar a missão. Completar a missão faz parte da estratégia deste projeto de Deus que eu e você fomos chamados. Junta de Missões Mundiais tem entendido isso e tem trabalhado isso. E tem trabalhado, queridos, principalmente a partir do grande desafio que é. Porque é difícil chegar nesses lugares. Existem lugares onde é muito difícil chegar, é muito desafiador. Não só porque é distante. Esse é o menor dos problemas. Às vezes sim, porque são situações realmente distantes. Mas muito porque existe perseguição, muito porque já existe uma religião estabelecida aí onde não se pode entrar. Existe todo o tipo de dificuldade apresentada. E as agências missionárias, e nós somos uma agência missionária, é muito mais fácil você fazer missão na Europa, é muito mais fácil você fazer, não que seja fácil, queridos, entenda isso, né? Não tem lugar certo ou errado. Mas aonde o evangelho já chegou, aonde o acesso está mais fácil, é fácil fazer. E nesses lugares?
Então, esse tem sido, queridos, um fio condutor de todas as ações estratégicas da Junta. E a Junta de Missões Mundiais tem desafiado os batistas brasileiros a que nós consigamos completar essa missão, e existe toda uma estratégia para isso, eu já inclusive vi, para que ainda neste século nós consigamos chegar a todas as nações. Ah, pastor, e aí então virá o fim, aí Jesus vai voltar. Eu não sei quando Jesus vai voltar, não estou dizendo isso a você, mas é claro o texto que diz que eu, como igreja de Jesus, faço parte desse projeto, e tenho sim ação direta nesta data. E precisa ser para o crente uma motivação, precisa ser para o crente um entendimento profundo aqui, um aprofundamento do entendimento de que eu e você fazemos parte desta missão. A igreja de Jesus faz parte da missão. E neste ano especificamente, vamos completar a missão no poder do Espírito. E eu gostei muito dessa temática, e isso também casou com muitas coisas que nós temos vivido e falado na nossa igreja nesse tempo. Tenho dito para os irmãos que nós não estamos aqui porque somos simplesmente uma instituição religiosa. Esta igreja tem um CNPJ, assim como a Junta de Missões Mundiais tem um CNPJ, assim como a Convenção Batista Brasileira tem um CNPJ. E somos sim uma instituição religiosa. Inclusive vivemos debaixo das regras, das diretrizes que regem o nosso país, as leis do nosso país. Precisa ser assim. Mas, mais do que isso, queridos, somos crentes em Cristo Jesus. Somos chamados por Deus para viver esta grandiosa obra. E esta grandiosa obra, ela só é possível realizar para muito, queridos, eu quero que você entenda isso, para muito, muito além de estratégia humana. A direção tem que ser a de Deus. As portas para chegar nesses lugares onde humanamente nós achamos impossíveis de serem alcançados, precisam ser abertas por Deus. O caminho para se chegar naquele lugar precisa ser direcionado por Deus. E é no poder do Espírito Santo que nós conseguimos realizar qualquer missão da igreja. Porque é o Espírito Santo de Deus quem dirige a igreja, a presença do próprio Deus, e que nos dá poder para isso. O texto que foi escolhido, obviamente para isso, é o texto de Atos capítulo 1, verso de número 8, mas eu queria ler para você desde do versículo 1 desse capítulo, comecinho do livro de Atos. Nos diz assim a palavra de Deus, se atente ao texto, diz a palavra: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, ele escreve Atos, tá bem? Então no livro anterior ele escreveu a respeito de Jesus, o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Versículo 2: até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E então os que estavam reunidos se perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém,
em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Os últimos momentos de Jesus antes de subir aos céus. Que momento glorioso e maravilhoso. Lucas nos falando, iniciando esta carta, este livro, falando a respeito de Jesus, falando que já havia escrito um outro livro, o Evangelho, contando a história de Jesus, dizendo que ouviu de Cristo, que Cristo havia dado esta orientação, a orientação de que eles precisavam esperar um pouquinho mais, aguardar, porque viria sobre eles o poder, viria sobre eles a autoridade, viria sobre eles toda a ferramenta necessária e o maior recurso para que esta missão, para a qual eu e você fomos chamados, pudesse ser realizada. E o Espírito Santo é esse recurso. E o que é o Espírito Santo? É o próprio Deus que habita a nossa vida. Então nós não estamos sozinhos nesta obra. E nós vamos encontrar nas Escrituras muitos textos, muitos ensinamentos, a partir principalmente das cartas que o apóstolo Paulo escreve, da necessidade de o crente buscar o enchimento do Espírito Santo, a intimidade com Deus, uma vida que agrada a Deus, para entender e compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, intimidade com o Senhor. Nós precisamos nos achegar ao Senhor, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos revestir deste que é o poder, deste que é o dinamis, a palavra no original, de onde depois vem dinamite, essa explosão, o poder que vem do próprio Deus para que nós possamos completar a missão. Dito isso tudo, queridos, dentro dessa linha de raciocínio, eu queria que você pensasse comigo sobre uma coisa óbvia e muito importante, que deve servir para alegrar o meu e o seu coração. Quando a junta de missões estabelece um alvo como esse, vamos completar a missão. Quando a junta de missões, ela tem esse fio condutor e começa a se movimentar e desenvolver estratégias, pensar, orar, conversar, reuniões, planejamento. E quanto mais você se envolve com isso, se você tiver a oportunidade de fazer isso, você vai perceber que o desafio é maior do que o que você pensa. Quanto mais você se aprofunda em tentar de forma prática, sentar ao redor de uma mesa e pensar o que nós precisamos fazer para chegar no local X, você vai perceber que esta obra é mais difícil do que você pensava. E aí você faz o que com isso? Você desanima? Não. A grande beleza, a maravilha do Senhor é que isso nos encoraja, porque nós estamos cumprindo uma missão do Senhor e Ele está conosco para cumprirmos essa missão. É perfeitamente possível, é necessário, faz parte do DNA da igreja fazer missões. Vocês serão minhas testemunhas, diz o texto bíblico, em Jerusalém, lugar aonde eles estavam, Judeia, de onde pertencia Jerusalém, Samaria mais ao norte. Veja a expansão, a coisa começou ali em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Fato é, 2000 anos se passaram, e nós não chegamos aos confins da terra, nós não estamos lá, nós não chegamos aos confins da terra. Nós temos tido na nossa igreja, desde o ano passado, cedido o espaço aqui, na verdade, muitos irmãos da igreja já fizeram, nós cedemos espaço para um curso de capacitação e um curso que serve para abrir a visão missionária, chamado Perspectivas. Hoje a nossa irmã Miriam não está conosco nessa noite, está viajando. A Miriam está inclusive coordenando esse curso do Perspectivas aqui dentro do estado do Tocantins. E ele aconteceu já algumas vezes aqui na nossa igreja e possivelmente vai acontecer novamente.
Eu acho muito interessante o curso Perspectivas, porque ele trabalha durante muito tempo, durante todos os encontros, os fundamentos bíblicos para você compreender de fato o que eu estou falando para você de forma resumida. Por isso o nome do curso chama Perspectiva, porque você precisa mudar a sua perspectiva, a forma como você enxerga a ação sua como crente, e entender que você foi chamado, acima de tudo, para fazer missões. Você é um participante da obra missionária. Ainda que você não seja um missionário, que não sai da sua casa e vai para o campo missionário, não importa, onde você está, tem trabalho para você, inclusive diretamente ligado com o missionário que está lá no campo. Nós todos estamos ligados a uma missão que pode ser vista desde o Gênesis até hoje. Esta é a missão do povo, e isso é um DNA do povo batista. Nós temos ao longo da nossa história, dos muitos anos da nossa história, entendido isso e feito missões. Precisamos continuar, precisamos avançar, até que este evangelho seja pregado aos confins da terra. E queridos, nós estamos um pouco distantes deste alvo. E a Junta de Missões Mundiais tem nos convidado a sonhar com eles, para que ainda nesse século a gente consiga alcançar isso. Óbvio que para isso dar certo, para isso se cumprir, a vontade soberana do Senhor está acima disso tudo. E o direcionamento do Espírito Santo e no poder do Espírito Santo vai se poder alcançar isso e chegar a este alvo no tempo estabelecido por Deus. Mas nós precisamos sonhar, nós precisamos avançar, nós precisamos olhar. E o último texto que eu quero ler para você nesta noite, é um texto que mostra que esta ação do Espírito Santo sempre esteve presente na vida da igreja, desde os primórdios desta obra de evangelização. Olhe comigo para o livro de Atos, capítulo 13 agora. Atos, capítulo 13, versos de 1 a 3. A palavra do Senhor nos diz assim, que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Aqui, meus irmãos, nós temos o começo da primeira viagem missionária de Paulo. Paulo e Barnabé sendo chamados e separados. E o começo de uma história, de uma viagem que mudou a realidade do mundo, que expandiu a mensagem do Evangelho, que estava restrito a um pequeno lugar, para lugares muito maiores, e a este exemplo chegou até nós. Capítulo 13 de Atos, o início desta que é conhecida como a primeira viagem missionária de Paulo. Ele voltou numa segunda vez, visitando as igrejas que passou pela primeira, expandindo um pouco mais, e depois pela terceira vez. Queridos, e o que marca este texto na temática de missões é que nós percebemos uma igreja reunida, fazendo o quê? Buscando o Senhor. Uma igreja reunida, adorando o Senhor. Uma igreja reunida, jejuando e orando. Uma igreja reunida, cheia do Espírito Santo de Deus, e então o Espírito Santo deu as estratégias. Separa Saulo e Barnabé, e eu vou enviá-los. E assim o fizeram, impuseram as mãos, oraram e enviaram. A obra missionária, ela acontece de forma efetiva, de forma eficaz, quando a clareza da voz do Espírito Santo é entendida por nós. E a igreja de Jesus precisa buscar no poder do Espírito Santo a direção para a obra missionária. A obra é grande, muita coisa para se fazer. Como disse para você, na perspectiva de missões mundiais,
confins da terra ainda é distante para nós, mas no poder do Espírito Santo podemos fazer, podemos alcançar, devemos. Deus nos chamou para isso. Queridos, para concluir, missões está no nosso DNA, DNA do povo batista. Esse é o nosso jeito de ser, porque compreendemos estas orientações bíblicas para nós. Esse projeto de Deus começou lá no livro de Gênesis. Envolve desprendimento, ousadia, envolve ação. Chacoalha o pó e faz alguma coisa. Você tem responsabilidade neste projeto. A Junta de Missões Mundiais, ela tem trabalhado de forma prática com algumas frentes que ajudam a gente a entender o que eu e você podemos fazer de forma prática. Ore, oferte, vá e mobilize. Você precisa orar por missões, você precisa ofertar para missões, você precisa ir ao campo missionário, precisamos incentivar a ida ao campo missionário. Para isso precisamos de um trabalho de mobilização. O que a campanha está fazendo é esta mobilização. A mobilização do povo de Deus, para que entenda e compreenda esta missão. Para que pessoas possam ir ao campo missionário, debaixo de uma cobertura de oração do povo de Deus, que está orando pelo missionário que está no campo. E ofertando, sustentando financeiramente esses missionários. Oferta de missões mundiais, oferta da campanha. Queridos, eu me preocupo muito com isso, você vai me ouvir falando isso muitas vezes. Não se canse, não se canse. Pastor, chega de falar isso, eu vou falar mais vezes. Não pode ser uma ação de marketing, queridos, não pode ser. A gente pode usar estratégias, pode ter um banner bonito, faz parte, para ajudar você a conhecer, mas tem que ser mais do que isso. Porque são ferramentas humanas que a gente utiliza. Não tem nada errado em utilizar o marketing, vídeos, música oficial. Não tem nada errado nisso. Errado é você não entender que você faz parte disso. Que isso está no seu DNA, no seu chamado de Deus para ser um crente em Cristo Jesus. Oferta, dinheiro, assunto delicado. Falei semana passada sobre dízimo aqui na igreja. Há muito tempo não se pregava sobre dízimo nesta igreja. Você que não estava aqui, recomendo que você assista a mensagem da semana passada. Somos participantes dessa obra, querido. Esse assunto não pode ser um tabu para nós, porque a gente vê muitos exageros, muitas pessoas, muitas igrejas, infelizmente, reconhecendo isso. Reconhecemos isso, muitos líderes abusando dessa questão financeira, abusando da boa-fé das pessoas. E aí nós às vezes nos amedrontamos com isso, e falar sobre dinheiro, oferta, é uma coisa que a gente não quer abordar. Não, isso está errado, queridos. Porque o dono do ouro e a prata, diz a palavra de Deus, que é o nosso Deus. E o ouro e a prata que pertencem ao Senhor, porque Ele é o dono, está no meu e no seu bolso. Porque nós somos participantes dessa obra. A oferta de missões, ela é algo que precisa sair do seu coração. Precisa vir de um desprendimento seu e de um desafio seu. Eu me lembro que o ano passado, na oferta de missões mundiais, é algo que eu ainda não acertei ainda com o Glenn, mas nós vamos acertar. Provavelmente essa campanha nossa vai ser uma campanha mais curta, porque nós demoramos para começar. Mês que vem vamos começar com o aniversário da igreja, muitas atividades da igreja, e a gente não quer se perder nas atividades. E a grande questão é que também a gente não precisa ficar fazendo muito marketing. É só estabelecermos um dia para que você se programe e faça a sua doação, a sua oferta. Eu me lembro que na campanha do ano passado, nós fizemos numa data que não foi muito bacana ali, né? Eu tinha recebido meu saláriozinho já há bastante tempo, e aí, sabe como é, né? Você vai gastando. Chegou no dia da campanha, eu olhei ali para o saldo no banco, e eu olhei e falei, e agora, Jesus, está pouco aqui, né? Aí eu pensei, eu tenho ainda que pagar aquilo. Conta minha, eu estou falando de verdade, eu fiz isso. Aliás, vou contar para os irmãos aqui, é o pastor contando os pecados, né? Eu fiz isso no púlpito aquele dia, porque eu preguei sobre missões, e aí eu falei, vamos cantar a canção e vamos ofertar. Aí eu peguei o meu celular, e aí eu olhei para o meu saldo, e eu olhei e falei, e agora?
Mas eu pensei comigo, falei, eu não vou dar pouco não, Deus vai ajudar. Não, porque eu preciso dar uma oferta significativa, uma oferta que me desafie. E eu olhei para aquilo, e eu falei, não vou falar quanto que eu dei. E eu dei uma oferta significativa. Queridos, não me faltou nada no fim do mês. Não me faltou nada. Deus abençoa sim. Não vai ser irresponsável, não estou falando para você ser irresponsável. Estou falando para você se desafiar. Por que isso, queridos? Porque eu faço parte desta obra. A gente tem que ter menos medo de falar sobre essas questões. A campanha precisa sair de dentro de nós. De dentro de nós. Uma das maiores arrecadações para as campanhas de missões no Brasil vem de uma cidadezinha, eu não sei nem se é uma cidadezinha ou é um vilarejo. Cadê o irmão Renato? Qual é o nome do vilarejo, Renato? Agora eu esqueci o nome do vilarejo, lá no Rio de Janeiro. Tabua, é isso, Renato? Tabua, lá em Tabua, no Rio de Janeiro. É uma cidade, é um município ou não? Não é nem um município, é um distrito. Fala aí, Renato, pra gente, quando que foi o alvo deles o ano passado? O alvo era 120, alcançaram 150 mil. Uma igreja muito menor do que a nossa, numa cidadezinha que é um distritozinho do Rio de Janeiro. Que coisa aqueles irmãos fazem toda uma movimentação. Queridos, não é pelo dinheiro em si, é porque aquela igreja entendeu que eles são participantes dessa obra e eles têm feito isso. Cada igreja tem a sua realidade, cada igreja tem os seus desafios. Estou dizendo que nós precisamos fazer exatamente como aquela igreja lá. Mas, queridos, nos desafiar para a oferta de missões, para a obra missionária, orar por missões, mobilizar pessoas para missões, nós precisamos fazer. Porque no poder do Espírito Santo nós vamos completar a missão. No início do ano, na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, alguns irmãos foram também na Assembleia, vão se lembrar disso. Nós tivemos ali, numa das noites missionárias, o testemunho do pastor ucraniano Anatoly. Conhecido, se você acompanha a obra missionária, você já deve ter ouvido falar dele, ou visto algum vídeo dele. Quando começou a guerra ali na Ucrânia, a igreja ali na Ucrânia foi muito importante para ajudar, para acolher, para ser igreja de forma muito prática naquele contexto tão terrível. E Anatoly esteve agora na convenção, ele veio de lá, e ele fala muito bem português, porque ele é ucraniano, mas ele estudou no Seminário do Norte, em Recife. Ele veio fazer teologia no Seminário do Norte para voltar para a sua terra como pastor. Tudo isso fruto de investimento missionário, um projeto de missões da nossa convenção. Então ele se comunica muito bem. E ele teve ali dando um testemunho muito bonito e muito impactante, falando sobre ações práticas que a Junta de Missões Mundiais pôde fazer naquele momento inicial. Ele falou de que naquela primeira semana da guerra chegou para ele lá um recurso de $10 mil para eles poderem comprar uma van. E ele nos deu o relatório de que até aquele dia, um pouco mais, acho que não tinha feito um ano ainda, né, que a van tinha sido comprada. Essa van já tinha rodado 100 mil quilômetros e conseguido resgatar mais de 2.500 refugiados e tirá-los de zonas de risco. Como é que eles conseguiram comprar essa van? Como é que eles conseguiram fazer isso? Os recursos que nós sustentamos e enviamos. E eu me lembro que num momento emocionante, ele esteve falando ali que a igreja brasileira foi representada pelo pastor João Marcos, que é o coordenador da Junta de Missões Mundiais, quando chegou e foi visitá-lo lá na Ucrânia, e chegou e deu um abraço, falou assim: receba o abraço da igreja brasileira que está apoiando vocês. E ali ele não se aguentou e chorou. E ele chorou porque ele falou: eu reconheço, eu sinto, eu estou experimentando o cuidado da igreja brasileira conosco. E ele deu um testemunho também que foi muito impactante para mim. Ele disse que agora, nesse momento da guerra, e a guerra continua, os irmãos sabem, a situação está complicada, mas ainda no início do ano, ele teve dando um testemunho que uma das situações que ele tem vivido ali, que os pastores que estão ali estão vivendo, é que existem
prisioneiros de guerra russos que estão na cidade onde ele tem a igreja. Muitos prisioneiros de guerra. E a coordenação desta prisão chegou para alguns pastores de algumas igrejas e disse: se vocês quiserem aos domingos fazerem um trabalho, dar uma mensagem para eles, uma palavra, evangelizá-los, vocês podem fazer nos domingos. E o pastor Anatoly, ele foi claro em dizer que a primeira coisa que ele pensou naquele momento foi como Jonas, quando foi enviado para Nínive: eu não quero não, porque aqueles soldados estão matando os meus amigos, os irmãos da minha igreja, as pessoas que eu conheço. Foi a primeira coisa que ele pensou. Eu acho que eu não pensaria diferente. Na nossa humanidade, nenhum de nós pensaria diferente. Mas ele pensou: eu preciso cumprir a missão. E no sábado, um dia antes do primeiro dia que ele ia visitar aquela prisão para falar aos soldados russos, no sábado à noite ele recebeu a notícia de que um irmão da igreja que tinha acabado de ser convocado para a guerra, no primeiro dia da batalha, ele tinha sido morto por um tiro de um soldado russo, no sábado. E aquilo fechou o coração dele. Se ele já não estava querendo ir, menos agora ele queria ir. Ele estava com raiva, ele estava bravo, mas ele falou: eu vou, eu preciso ir. E ele deu um testemunho bonito, porque ele disse que o amor está para muito além de sentimentos. E nós já falamos sobre isso aqui na igreja. Amor é uma decisão, amor é um compromisso. Jesus nos ensinou isso. E ele falou: eu vou. E ele chegou ali e ele pregou uma mensagem falando a respeito do samaritano ali, do bom samaritano. E ao final ele fez um apelo. E quando ele fez um apelo, muitos soldados russos entregaram a vida a Jesus. E ele ficou comovido com aquela situação, e embora ele não tenha dito nesta reunião ali da Convenção Batista, esse vídeo está disponível na internet, você pode assistir depois esta mensagem dele, mas ele havia falado na ordem dos pastores no dia anterior. Eu também estava nessa reunião, e na ordem ele deu alguns detalhes a mais. Os detalhes foram que isso impactou muito a vida dele naquele momento. Ele percebeu o poder do Evangelho que transforma a vida das pessoas, e a responsabilidade que ele tinha de estar ali, fazendo aquilo naquele momento. E a partir daquele momento, ele começou a pensar numa coisa que foi vindo à mente dele, e hoje eles têm trabalhado nisso lá. Existe um fato nesta guerra para o qual eles não estavam preparados, não pensavam que isso era possível e não fazia parte de estratégia nenhuma. A Rússia é um país fechado para o Evangelho. E esses soldados, um dia, possivelmente vão voltar para a Rússia. E muitos soldados russos vão voltar para um país fechado para o Evangelho, cristãos, crentes em Cristo Jesus. Olha uma porta que se abriu. Olha que coisa interessante, que desafio. E eles começaram a olhar a coisa por esta ótica, entender que eles precisavam investir, discipular aqueles soldados, ensinar as verdades do Evangelho para aqueles soldados. Porque um dia, quando eles voltarem, eles vão poder viver e transmitir este amor que um dia alcançou aquele povo. Queridos, a obra missionária é assim, não existem limites para a obra missionária, porque no poder do Espírito Santo, na direção do nosso Deus no Espírito, a obra se realiza, mas é prática e vem a partir do meu desprendimento, do meu desejo em cumprir, em fazer, em avançar, em agir. Pense sobre isso, meu irmão, minha irmã. Mais uma campanha se inicia. Como nós somos um povo missionário, uma igreja missionária, fazemos campanhas ao longo do ano, a campanha de missões mundiais. Daqui a pouco vamos falar sobre missões regionais, no segundo semestre, missões nacionais. Não se canse de ouvir falar de missões, porque isso está no nosso DNA e faz parte de quem somos. E se desafie, meu irmão, minha irmã, se desafie a ofertar com generosidade. A junta está precisando, os desafios são grandes, grandes, grandes. E os recursos estão conosco, e nós somos o povo de Deus. Pense sobre isso, ore sobre isso.
Eu queria convidar você a fechar os seus olhos onde você está. Nós vamos orar nesse momento, colocando a nossa vida diante de Deus, mais uma vez. Feche os seus olhos. Deus bondoso, Pai querido, que nós possamos, Pai, hoje e sempre, sermos desafiados pelo Teu Santo Espírito que em nós habita, a entendermos, Deus, o projeto do Senhor, a missão do Senhor e o privilégio que temos de sermos participantes desta missão. Deus, incomode o nosso coração, não nos deixe apáticos, passivos, mediante as necessidades da pregação do Evangelho. Mediante, Deus, o desafio de chegarmos aos confins da terra. Ajude-nos, Deus, a sonharmos junto com a nossa Junta de Missões Mundiais. Ajude-nos a sonhar com a evangelização de todos os povos. Ajude-nos, Deus, a vivermos esta realidade através de ações práticas da minha vida, da vida dos meus irmãos, da vida desta igreja. Abençoe, Deus, este tempo de campanha, ainda que seja breve, Deus, que seja significativo para a nossa vida, para o nosso coração. Que Deus seja um tempo de desafio do Senhor, do Espírito do Senhor que em nós habita, para que nós possamos pensar, para que nós possamos analisar a nossa vida, os nossos recursos, as nossas possibilidades e agirmos, Deus, agirmos com ousadia, com desprendimento. Eu peço ao Senhor agora também, Deus, no nome de Jesus, que sustente cada um dos missionários no campo. Existe, Pai, neste momento, missionários que correm perigo, risco, Deus, nas suas vidas. Missionários, Deus, que estão escondidos. Missionários, Deus, que têm as suas ações limitadas pelo contexto em que vive, Deus. Missionários que, porventura, possam estar com seu coração angustiado, preocupados, Deus, aflitos. Famílias, pais, missionários que são pais, mães, que têm filhos, crianças no campo missionário, vivendo esses desafios como família. Deus, derrama da direção do Senhor sobre essas vidas, do bálsamo do Senhor, da orientação do Senhor, da paz que excede todo o entendimento, Deus, que eles possam sentir e perceber que nós, o povo batista brasileiro, está orando por eles, está sustentando-os em oração e também sustentando-os com os recursos necessários. Mobilize pessoas, Deus, a começar em nós, na nossa igreja, no nosso contexto, para ir ao campo missionário, conhecer o campo missionário, se envolver mais com a obra missionária. Deus, dê-nos esta perspectiva de que nós fomos chamados para esta missão. Ajude o teu povo, a tua igreja, a igreja do Senhor, nós somos teus, a alcançarmos estes alvos e a vivermos, Deus, a realidade da obra missionária perto de nós a cada dia. É bênção para nós, Deus, te agradecemos pelo privilégio de participar disso. Abençoa, Deus, a nossa igreja, o teu povo neste lugar, no nome santo de Jesus. Amém, 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 meus irmãos, meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude